Bom dia, oitavo ano, ou boa tarde para quem estiver assistindo à tarde, tudo bem? Ó, voltei, hein, com aquela correção, aqueles exercícios que tenho certeza que vocês fizeram, né? Tô só de olho em vocês com essas atividades, hein? Então, vamos pegar lá nossa apostila? Na página 103 até 105 e também a página 112. Finalizando aí, né, portanto, o nosso gênero textual, artigo de opinião. Então, vamos ao texto. Artigo de opinião, o amanhã dos livros. Sou uma livrolatra, tenho vício em livros. Começo um, devoro e parto para outros. Não posso evitar. Devo admitir que o momento de pós-leitura é melhor do que a leitura em si, pois passo a diagnosticar os motivos pelos quais o enredo chegou ao clímax. Refletir faz parte dessa arte léxica. Assim, posto, meu gostar de livros é condicionado. Jamais cederei à literatura digital. A experiência não tem a mesma tenacidade, em minha opinião. Durante a semana, observei, dentro de um ônibus, alguns jovens usando os aparelhos de e-books. Sem temer olhares paralelos, eles liam arquivos que outrora eram impressos e colocados com orgulho na estante. Parei para pensar, será que os livros eletrônicos vão acabar com o bom e velho livro em sua forma ortodoxa? Será que todo papel, por uma questão de praticidade, será substituído por um link dentro de um computador? Desde Gutenberg, fundador da prensa gráfica, que permitiu a propagação de um imenso universo literário, o homem deu asas à criação. A comunicação escrita restrita, então, às classes dominantes. Viu na impressão uma expansão por todos os cantos da Europa e do mundo. E tal evolução permanece em constante movimento, pois os impressos, tido como grande referência de conhecimento, tiveram de se adaptar às novas tendências, ganhando outros formatos e se propagando pelo meio digital. E-books, desse modo, são a prensa gráfica do século XXI. Se eles vão amealhar corações e acabar com a forma tradicional de leitura, bem, o futuro dirá. Jamais se pode condenar a tecnologia, pois ela surge para nos auxiliar. A inovação sempre será uma opção. Você pode utilizá-la ou não. Eu optei tocar o papel, sentir o cheiro de um livro novo, manusear as páginas do conhecimento. O livro impresso é mais do que a mera circunstância de leitura. Um livro digital pode ser carregado em um mínimo pendrive. Mais do que isso, dentro de leitores digitais é possível armazenar milhares de títulos e explorar universos que vão muito além da tela de cristal líquido. Os impressos, entretanto, são cult, que carregam as memórias de um passado brilhante. Observar suas capas, escolher entre um e outro num jogo de encontros e desencontros, são fatores diferenciais para leitores assíduos como eu. Um caso de amor, diga-se de passagem, para a vida inteira. Eu não posso falar nada, eu sou amante do livro, né? Papel. Negócio de ler pelo computador não é muito comigo, não. Não gosto, não. Não sei se vocês gostam, né? Depender de vocês, não tem mais livro de papel, tenho certeza. Então, vamos lá, vamos ver o que está pedindo aí na número 1. Você já estudou que o título de um artigo de opinião é um elemento importante, pois pode indicar também o posicionamento do articulista a respeito do assunto abordado. O título do artigo lido apresenta essa característica? Vamos ao título. Está aqui, ó. Artigo de opinião, o amanhã dos livros. E aí? Aqui nesse título ele apresenta o posicionamento do autor? O que vocês acham? Não, né? Ele apenas dá uma dica do que vai tratar o assunto, que ele fala, né, o amanhã dos livros, então ele dá uma dica, mas ele não dá aí a opinião do autor. Então a resposta aqui é não. Ele apenas, né, dá uma pista do que trata o assunto. Número 2. No início do artigo,
aparecem as seguintes informações sobre o articulista. Gabriel Bogorni Guidoldi, jornalista e escritor. Em sua opinião, qual é o efeito pretendido com a publicação desse tipo de informação sobre o autor do texto? Aqui ele fala, deixa eu pegar aqui o texto, a caneta. Ele fala, em sua opinião, tá? Então, o que vocês acham, mãe? Bem, aqui, né, por ele falar, né, que ele é jornalista e escritor, a gente pode subentender, né, que assim dá uma credibilidade maior, né, sobre o artigo, né? Trata de uma pessoa que conhece o assunto de leitura, porque fala de textos, de livros, de texto, ele sendo um escritor, nada mais, né, certo do que dê mais credibilidade do que um escritor para falar de livros. É a sua opinião, então vocês coloquem o que vocês achem aí, tá bom? Vamos ao gabarito, ó. A número 1 realmente é não, ó, o título, né? Ele não dá esse posicionamento, ela não, esse título não apresenta o posicionamento do articulista, apenas dá uma pista do assunto a ser abordado no artigo. E número 2, lá, a sua opinião com efeito, né, sobre essas informações aí do articulista. Ele indica, essa aqui é uma resposta pessoal, lembrando disso, tá? As indicações sobre o autor do texto dão mais credibilidade ao artigo, pois se trata de uma pessoa que tem conhecimento do assunto, portanto, tem como falar sobre ele. Né? Nada mais, como eu falei, certo do que um escritor para falar de livros, né? Vamos para a próxima questão. Número 3. O primeiro parágrafo de um artigo de opinião contextualiza o tema a ser abordado e antecipa a posição do articulista. Releia este parágrafo. Sou livrolata, tenho vício em livros. Começo um, devoro e parto para outros. Não posso evitar. Devo admitir que o momento de pós-leitura é melhor do que o da leitura em si, pois passa a diagnosticar os motivos pelos quais o enredo chegou ao clímax. Refletir faz parte dessa arte léxica. Assim posto, meu gostar de livros é condicionado. Jamais cederei à literatura digital. A experiência não tem a mesma tenacidade, em minha opinião. Qual é o tema do artigo? E aí? A gente descobre aqui, né, que ele está falando exatamente dessa leitura que ele gosta, que ele fala, né, que ele é um livrolata, porém do livro físico, né, da leitura do livro físico. E que ele fala que jamais cederá literatura digital. Então, o tema, né, do texto é exatamente a troca do livro impresso para o livro digital. Esse é o tema do texto. Nesse parágrafo, é possível identificar o posicionamento do articulista? Sim ou não? Sim, né? Olha que ele fala aqui, ó. Jamais cederei à literatura digital, a experiência não tem a mesma intensidade, em minha opinião. Então, já está dizendo aqui, dá o posicionamento dele sim, né? Então, a resposta aqui é sim, pois ele afirma no trecho acima, né, que ele jamais vai ceder à literatura digital na opinião dele. Não tem a mesma tenacidade. C. Que explicação justifica a opinião do autor do que o livro impresso é mais interessante que o digital? E aí? Ele fala aqui que não tem a mesma tenacidade, né? Então, aqui é onde ele fala isso, onde ele justifica por ele preferir aí o papel ao digital. Vamos aqui ao nosso gabarito. Ó. O tema do artigo, ó, a troca de livros impressos por digitais. Na B, o parágrafo é possível identificar o posicionamento articulista, sim, onde ele fala jamais cederia a literatura digital. E ele ainda fala na opinião dele, né? E C, que explicação justifica a opinião do autor que o livro impresso é mais interessante. Aí ele bota, ó, para ele a experiência com o livro digital não tem a mesma tenacidade do livro impresso. Combinado? Certinho, vamos para a próxima. Número 4. Em um momento do texto, o articulista pergunta: será que os livros eletrônicos vão acabar com um bom e velho livro em sua forma ortodoxa? A quem essa pergunta é dirigida? Se nem voltar ao texto, né? Sabemos que é para nós, leitores. Vamos ver onde ele botou aqui. Aqui. Está bem aqui. Vamos ler o parágrafo. Durante a semana, observei dentro de um ônibus alguns jovens usando aparelhos de e-books. Sem temer olhares paralelos, eles liam um arquivo que outrora eram impressos e colocados com orgulho na estante. Parei para pensar.
Será que os livros eletrônicos vão acabar com o bom e velho livro de sua forma ortodoxa? Então, ele está falando com quem? Nós, leitores, né? Então, a pergunta é para o leitor. Qual é a sua opinião sobre isso? O que vocês acham? Vai acabar? Não vai acabar? Bem, assim, há uma grande chance, né? Tanto que tem muitas livrarias que fecharam as portas, principalmente agora, né? Em época de pandemia, do ano passado para esse. Já tinham, antes até mesmo da pandemia, muitas livrarias fecharam. Ficaram só com o online. Assim, é difícil dizer que vai acabar com os livros físicos, mas é uma grande probabilidade. Mas é uma opinião minha, né? Aí está pedindo a opinião de vocês, combinado? Aqui, ó, a pergunta se dirige ao leitor e a sua opinião sobre essa questão, né, do livro eletrônico é pessoal. 5. Para convencer o leitor de qual recurso argumentativo, exemplos, dados numéricos ou estatísticos, citação de autoridade, o articulista fez uso. Vamos lá, vamos procurar aqui. Ó, vamos ver o que ele usou aqui. Será que, vamos parar onde eu parei aqui na pergunta, né? Será que todo o papel, por uma questão de praticidade, será substituído por um link dentro de computador? Desde Gutenberg, o fundador da prensa gráfica, permitiu a programação de um imenso universo literário. Programação não, propagação. O homem deu asas à criação, a comunicação escrita restrita, então, a classes dominantes, viu na impressão uma expansão por todos os cantos da Europa e do mundo. E tal evolução permanece em constante movimento, pois os impressos, tidos como grande referência de conhecimento, tiveram de se adaptar às novas tendências, ganhando outros formatos e propaganda pelo meio digital. E-books, desse modo, são uma prensa gráfica do século XXI. Se eles vão amealhar corações e acabar com a forma tradicional de leitura, bem, o futuro dirá. Jamais se pode condenar a tecnologia, pois ela surge para nos auxiliar. A inovação sempre será uma opção. Você pode utilizá-la ou não. Eu optei por tocar o papel, sentir o cheiro de um livro novo, manusear as páginas do conhecimento. O livro impresso é mais do que a mera circunstância de leitura. Então, aqui, né, ele dá, nesse parágrafo aqui, os exemplos. Né? Ele dá o exemplo do e-book e ele dá o seu exemplo, né? Ele fala que eu optei, né, pelo papel, pelo cheiro do papel, então a experiência deles com o livro. Né? Então, ele usa exemplos, né? Ele usa o exemplo do e-book e ele usa, né, o exemplo dele como experiência com os livros. Então, nesse caso, ele usou, né, exemplos. 6. Identifique de que forma o artigo de opinião lido foi concluído. Então, vamos para a conclusão. Está aqui no último parágrafo. Vamos lá. Um livro digital pode ser carregado em um mínimo pendrive. Mais do que isso, dentro de leitores digitais é possível armazenar milhares de títulos e explorar universos que vão muito além da tela de cristal líquido. Os impressos, entretanto, são cult, que carregam as memórias de um passado brilhante. Cult, eu acho, né? Observar suas capas, escolher entre um e outro num jogo de encontros e desencontros. São fatores diferenciais para leitores assíduos como eu. Um caso de amor, diga-se de passagem, para a vida inteira, né? Então, nesse caso aqui, ele retoma o assunto, né? E enfatiza o seu posicionamento, né, da leitura do livro, ok? Tanto que ele fala, né? Observar suas capas, escolher entre um e outro no jogo de encontros e desencontros, né? Então, ele volta ao assunto que ele fala no início do parágrafo, né? Um livro digital, e enfatiza o seu posicionamento, que é o manuseio do livro físico. Ele gosta, eu também. Combinado? Vamos conferir então aqui o gabarito 5 e 6. No 5, ele dá lá exemplos do e-book e da sua experiência com os livros. E o final, lá, o articulista faz uma breve retomada do assunto para enfatizar o seu posicionamento, que é, né, a favor do livro físico. Bem, finalizando então essas questões, né, desse texto, vamos finalizar a nossa aulinha, como você aprendeu, como a gente sempre faz, ao cada término, né?
do gênero textual, a gente vai lá para o finalzinho do capítulo responder o que você aprendeu e diz assim: chegamos ao final da unidade e é hora de relembrarmos o conteúdo estudado. Para isso, responda as atividades a seguir. Nesse caso aqui, eu tirei só essa parte de redação, porque também na mesma página tem, né, a questão de português, mas vamos fazer só a de opinião, que é de redação. Então, você vai dizer para mim o que você entendeu do gênero artigo de opinião e vai colocar aí, combinado? Então, vamos fazer um breve resumo, né? Lembrando que o artigo de opinião é um gênero argumentativo, que pode ser publicado nos jornais, revistas, né? A gente trabalha assim. Tem o objetivo de quê? De dar o posicionamento, né? Pode ser de uma ou de mais pessoas, que nós vimos no nosso exemplo, pode ser mais de pessoas, né? Sobre um determinado assunto, fazendo ele seja em primeira, seja em terceira pessoa, para convencer e defendendo as suas ideias, né? Em cima do assunto abordado. Lembrando, por ele ser um texto argumentativo, pessoal, ele vai usar recursos argumentativos, tá bom? Sobre esse assunto. Resumindo, é isso aí. Aqui nós temos o nosso gabarito, está ali, o artigo de opinião, gênero argumentativo, publicado em jornais e revistas, escrito com o objetivo de apresentar o posicionamento de uma ou mais pessoas a respeito de um assunto, para convencer o leitor das ideias delas defendidas. O articulista emprega recursos argumentativos que comprovam a tese sobre o tema abordado. Só não esqueçam de colocar aí que pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, tá? Porque aí não tem. É bom vocês focarem nisso aí, porque às vezes fica focado em opinião, 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 e esquecem ainda daqueles textos, lembra que nós trabalhamos com texto de terceira pessoa, né? E cuidado que entra aí também a ideia da primeira pessoa no plural, para também não fazer confusão. Combinado? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Finalizamos também os exercícios da apostila. Não temos mais exercícios para corrigir. Então, na semana que vem, vou voltar, né, com exercícios, atividades extras para a gente poder praticar até a nossa prova. Combinado? Ó, um beijo. Aguardo vocês na próxima aula. Tá, pessoal? Beijos grandes. Tchau!